Bom, galera, então vamos começar aí de semana 4, aplicações de aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, tá? Então, conceitos fundamentais, né? O aprendizado supervisionado é o tipo de aprendizado de máquina, onde um algoritmo aprende a partir de um conjunto de dados de treinamento rotulado. Até então a gente fez não supervisionado, então não tinha um rótulo, né? Ele tinha que meio que estimar, né? Onde cada elemento de entrada está pareado como uma saída desejada. O objetivo é induzir o modelo estimador capaz de fazer previsões para novos dados não vistos. Então aqui é aquela ideia lá que o professor falou nas primeiras aulas, né? Onde a gente mostra para ele o que é, rotula o que é a maçã, né? Mostra a maçã, fala isso aqui é uma maçã, e aí ele vai a partir disso, né? Depois do treinamento, vai começar a ver o que é maçã. Então a classificação é a tarefa de prever um rótulo discreto ou uma categoria, né? A saída pertence a um conjunto finito de classes, né? Saudável ou doente, né? Versicolor ou setosa, né? O estimador é chamado de classificador. E a regressão é a tarefa de prever uma quantidade contínua, né? A saída é um valor numérico real, a taxa de mortalidade, preço de imóvel, né? E aí o estimador é chamado de regressor, tá? Bom, então o modelo de estimador, né, é representado como uma função f-chapéu, né, que ele falou lá nas aulas até, né, que tenta estimar ou aproximar uma função real, que mapeia as entradas x para saídas y. Pode assumir diversas formas: combinação linear, regressão linear, e não linear, redes neurais e funções por ramos, árvores de decisão, que a gente vai estudar aí mais para frente também, né? Se os rótulos identificam categorias ou classes, então ele é um classificador. Se os rótulos contêm valores numéricos contínuos, então ele é um regressor, tá? Então aqui um exemplo, né, do y-chapéu, né, igual a f-chapéu, se aproxima do y-i, que é igual ao f de i. Então esse estimador vai tentar se aproximar da função. Então aqui no gráfico ele fala de exame, né? Ó, saudável seria os triângulos, doente seria os círculos, né? Então aqui você tem uma fronteira de decisão, né? Para você classificar entre um e outro, né? Já na regressão você tem um monte de valores contínuos, ó, né? Essas bolinhas aqui no caso, né? E aí você vai ter que estimar a vazão pelo ano, né? Você vai estimar uma curva aqui, né? Uma função, né, aproximada, depois de pegar esses valores. Bom, então vamos para o exemplo de classificação. Eu peguei o exemplo do próprio slide lá do professor, né? Ele coloca aqui o conjunto de íris, né, que é um dos mais populares em aprendizado de máquina, né? Contém 150 objetos, e cada objeto é formado por 4 atributos de entrada, né? Tamanho da sépala, largura, tamanho da pétala, largura da pétala, né? Que assume valores contínuos, e um atributo alvo com 3 valores nominais ou classes, que representam as espécies de íris setosa, versicolor e virgínica, né? Aí é uma flor, né? Então ele coloca aqui o exemplo de conjunto de dados, né, no modelo, ó. Então aqui ele coloca mais ou menos o tamanho, a largura, né, tamanho da pétala e da sépala, né? E aí ele vai vendo se é setosa, se é versicolor ou se é virgínica, de acordo com esses tamanhos aqui, para classificar. Então esse é um exemplo de classificação, né? E um de regressão, né? O conjunto de dados da figura Swiss, né? Para esse conjunto você vai relacionar a estatística de uma população, nível de educação e taxa de fertilidade, entre outras, previsão para fazer a previsão da sua taxa de mortalidade, né? Note que o atributo alvo, né, que aparece na última coluna, assume valores contínuos, né? Então ele pega aqui vários valores, né, e vai fazer uma regressão para chegar num valor aqui contínuo, né? Criar um gráfico, né, no caso. Enquanto um classifica, o outro cria gráfico. Bom, o modelo é função de custo, então. Ela é utilizada, né, durante o treinamento para medir a qualidade da estimativa do modelo, né? O aprendizado consiste em ajustar os parâmetros do modelo para minimizar o valor dessa função, reduzindo o erro
entre o valor previsto e o valor real. Então, a gente tem dois tipos aqui, né? Classificação binária e regressão, né? A regressão vai fazer por erro quadrático e a binária ela vai fazer em entropia cruzada, em logaritmos. Então, vai fazer por log aqui. Bom, as metodologias de algoritmos preditivos, então. Nós temos aí, né, diferentes abordagens, né, cada uma com características únicas, né, então, baseado em distância, né, dados similares tendem a estar concentrados na mesma região do espaço de entrada. Então, o exemplo disso é o KNN, né, K vizinhos mais próximos. E os probabilísticos bayesianos, né, que a premissa utiliza a relação de probabilidade entre classe e atributo, baseado no teorema de Bayes, né, Navier-Bayes. Isso aqui a gente estudou lá em estatística, né, só relembrando um pouco, né. Então, mais metodologias de algoritmos, a gente vai ter os conexionistas, né, que baseados em redes formadas pela conexão de unidades básicas de processamento, neurônio, né, ou redes neurais. Vamos ver mais na aula 6 ou 7. Simbólicos, né, que utilizam o conhecimento extraído em uma hierarquia de decisões. Também vamos ver nas aulas para frente aí, que é a árvore de decisão. E baseado em maximização das margens, né, que é o SVM, Support Vector Machines. Isso aqui vai buscar encontrar a maior separação, margem possível entre classes, né? Nós vamos depois também ver todos esses caras aqui. Então, o algoritmo KNN, né, vizinho mais próximo, né, a classificação de objeto é determinada pela classe majoritária de seus vizinhos mais próximos ou do espaço de atributos. Aí a gente fala que é o algoritmo preguiçoso, né, lazy, né, não há uma fase de treinamento explícito para induzir o modelo, ele simplesmente armazena todo o conjunto de dados e o cálculo pesado ocorre na etapa de inferência, classificação, né. Não paramétrico, né, não faz suposições sobre a distribuição dos dados e é versátil, pode ser usado tanto para classificação quanto para regressão, esse KNN. Aqui só um parênteses, né, que a gente tem o treinamento, né, como agora a gente está mostrando o que é maçã para o código, você vai fazer um treinamento com ele. E depois do treinamento você vai testar, que é a parte de inferência. Aí você mostra outras imagens e, né, então tem a parte de treinamento explícito e depois a inferência você vai mandar as imagens para os algoritmos e vai falar, agora você me classifica se é uma maçã, ou a taxa de mortalidade, ou o negócio das flores que a gente acabou de ver, né, vai ter que classificar, né, etc. Bom, qual que é o funcionamento desse KNN então, né? Ele vai calcular distâncias, né? Para um novo objeto ser classificado, ele vai calcular uma distância, pode ser euclidiana mesmo, né, para todos os objetos do conjunto de treinamento, né. Então aqui ele tem classe doente saudável, e aqui no meio a gente já tem um cara aqui que não se sabe, né. Então ele vai ver nas distâncias aqui, né, entre os exames e vai identificar os objetos mais próximos, os vizinhos, né. Tá vendo? Os quadradinhos vermelhos estão mais próximos, né, e o verde também. Vai fazer a votação majoritária, né? A classe do novo objeto é atribuída por votação majoritária entre as classes do K vizinhos, né? E alguns conceitos-chave. Caso mais simples, K igual a 1, onde a classe é a do vizinho único mais próximo, define superfície de decisão conhecida como diagrama de Voronoi. O valor de K, né? A escolha do menor valor de K não é trivial, né? E impacta o resultado. Normalmente usa-se um K ímpar para evitar empates na votação aqui dentro desse conjunto de dados, né? E o KNN ponderado é a técnica onde a contribuição de cada vizinho é ponderada pela distância, né? Vizinhos mais próximos têm maior peso na decisão. Aí a gente já vai ver esse triângulo aqui, né? O que ele vai fazer no caso, né? Então, quais são as vantagens e desvantagens, né? O treinamento é simples e rápido. Ele é incremental, né? Fácil de colocar novos exemplos e aplicável a problemas complexos. As desvantagens: a etapa de predição é computacionalmente custosa, né? Demorada, né? No caso aqui, muito poder de processador, requer o cálculo da distância de todos os pontos, né? Suscetível à maldição da dimensionalidade ou desempenho degrada à medida que o número de atributos cresce exponencialmente. Se você colocar um monte de dados aqui e eu ter que ficar calculando um monte de distância, isso aqui vai ficando mais pesado, né?
E o desempenho é sensível à medida de distância utilizada, né? Ele pode ser usado no pré-processamento para preencher valores faltantes, imputação, estimando o valor com base nos vizinhos mais próximos, né? Então ali, no caso, esse cara aqui, né, ele vai tentar estimar se vai cair pro verdinho ou se o saudável ou doente, né, de acordo com as distâncias aqui. É mais ou menos o que ele vai tentar fazer. Bom, aí nós já estudamos KNN médios, né? Chegamos então no Navier-Bayes, né? Ele usa o teorema de Bayes, né, para calcular a probabilidade do objeto pertencer a uma classe, dados e seus atributos, né? Então, a priori P, né, a classe, né, a probabilidade de uma classe ocorrer antes de observar os dados. Vai usar a verossimilhança, né, P, atributos, probabilidade de atributos e classe, né, probabilidade de observar um conjunto de atributos dado que o objeto pertence a uma determinada classe. E a posteriori P, classe e atributos, probabilidade de um objeto pertencer a uma classe após observar seus atributos, é o que o classificador quer maximizar, né? Lembrando, pessoal, tudo aqui, como é um aprendizado, né, de máquina, ele está tentando fazer classificações, né? Algumas por numéricas, né? Agora outras rotuladas, né, que você demonstra lá, no caso aqui do que é doente e saudável, né, é rotulado, e aí ele vai tentar estimar mais ou menos o que é aquele do meio e vai jogar numa das duas classificações, né, e fazendo a distância, né, entre um e outro. Esse cara lembra um pouco do cluster, né, mas aqui a única coisa é que no cluster não tinha uma classificação, né, aqui eu já classifiquei quem é doente e quem é saudável, né? E ponto final. Em o Navier-Bayes, no caso aqui, né, ele vai estimar. Então, ó, a suposição ingênua de Navier, né, assume que todos os atributos são independentes entre si. Dada a classe, essa suposição simplifica drasticamente o cálculo da verossimilhança. Embora essa independência raramente seja verdadeira na realidade, o algoritmo frequentemente apresenta um bom desempenho. Então, nós vamos entender isso aqui, porque que ele acha que é independente, né? Que na verdade vocês vão ver agora que não é, né? Então, dando um exemplo aqui do teorema de Bayes, lembrando um pouco lá de estatística, né? A gente vai pegar esse exemplo da probabilidade condicional, que foi a única que eu não falei das três aqui, né? A priori classe, verossimilhança, né? Que ele vai ver pela, né, probabilidade de observar um conjunto de atributos, dado que o objeto pertence a determinada classe, né? E probabilidade do objeto pertencer a uma classe após observar seus atributos. Então tem o antes, tem o depois, né? E tem a pela semelhança. E ainda tem a condicional, né? Que seria mais ou menos o que ele está falando aqui, a suposição ingênua, né? Ele assume que tudo é independente. Só que não é. Então, ó, mas aqui está dizendo que apesar dele falar que é independente, está apresentando um bom desempenho, ou seja, menos erros, né? Isso é meio maluco até, né, na estatística. Porque vamos tentar aqui fazer agora, que ele coloca várias fórmulas lá durante os slides, mas não colocou muito bem como que funciona isso. Então, vamos falar um pouco da probabilidade condicional, né, que foi falado nos slides dele, e eu deixei separado aqui, né? Vamos usar um exemplo de caixas e bolos. Então, imagine que você tem duas caixas idênticas, caixa A e B. Então, as caixas são iguais, ó. Tá vendo? E aí, na caixa A, você tem duas bolas azul e 3 vermelhas. Na caixa B, você tem 4 bolas azul e uma vermelha. As duas caixas têm 5 bolas no total. Aí que eu falo que não tem essa independência, né? Vamos dizer, o experimento vai acontecer em 2 etapas. Você escolhe uma das caixas ao acaso. Ambas delas têm a mesma probabilidade de ser escolhidas. Quando você tem 2 caixas, você vai escolher uma entre as duas. Então, 1 dividido por 2, 1 sobre 2, dá meio. 50% de chance. Então, esse cara, ele pode pegar uma bola da primeira caixa ou da segunda. 50% de chance de eu pegar. Certo? Então, o primeiro passo é eu escolher a caixa. O segundo passo, que vai depender da escolha da caixa, depois que eu escolhi uma,
né? Só que uma tem 3 bolas vermelhas e 2 azuis, e as outras 4 azuis e 1 vermelha. Dependendo do que eu escolher, ó, aqui a gente já percebe que a caixa 1 é mais provável de tirar uma bola vermelha, tem mais bolinha vermelha. E na caixa 2 seria mais provável tirar azul, né? Só que o que ele está dizendo aqui é que, ao invés de ele juntar essa condicional, né, ele fala aqui que você assume que são independentes entre si. Então, ou seja, para mim não vai interessar, né, se eu escolher a caixa 1 ou 2. Ele vai falar, bom, sei lá, é independente, né, mas depende uma da outra, né? Então, ó, depois você tira uma bola de dentro da caixa a ser escolhida. Eu vou fazer por probabilidade pra gente entender melhor. Você sorteou uma bola e viu que ela é vermelha. Qual a probabilidade que ela tenha vindo da caixa A? Então vou ter que juntar as duas, né? Em notação matemática, queremos calcular a probabilidade de caixa A, né? Vermelha. Se eu tirei vermelha, probabilidade de ter vindo a caixa A e ser vermelha, né? Então eu vou montar uma árvore para a gente visualizar isso aqui melhor e fazer a probabilidade, tá? Então só para a gente entender, né, como que funciona a condicional. Então, ó, essa árvore aqui vai mostrar, ó, eu tenho duas caixas. Eu posso pegar a caixa A, dar meio, caixa B, dar meio. Aí eu calculei, ó, as duas probabilidades independentes. Então, de eu tirar vermelho aqui, ó, na primeira caixa, como eu tinha 3 em 5, é 60% de chance. E para eu tirar azul, né, é de 40% de chance. Na caixa B, também é 50% de chance. De eu tirar vermelho é 20%, porque agora eu tenho menos bolinha vermelha, ó, uma só, né? E 80% de chance de tirar azul. Então, escolher a caixa seria a primeira decisão. E a segunda decisão vai depender da primeira. Então, as duas aqui no caso, deu 50%. Mas a segunda decisão depende de se eu peguei a A ou a B, né? Já o algoritmo diz que trata esse independente, né, e que dá certo, né? Então, aqui a gente colocou, né, ó, P de A 50%, P de ser vermelha e vindo da caixa A de 60%, né? Então até aqui eu estou achando que é independente, mas não é, né? Então vamos calcular da intersecção, né? Agora vamos multiplicar as probabilidades ao longo de cada galho para encontrar a probabilidade total da intersecção E, porque é um E, né? Então, ó, a probabilidade de eu pegar a intersecção com vermelho, eu vou pegar a A que multiplica a vermelha em A, então é 50% da A vezes 60% de eu pegar aqui, é o E, ó, tá vendo? Esse primeiro ramo aqui. Então, como é um E, eu multiplico, então dá 30% de chance aqui no total, né? Porque eu tenho duas caixas. Probabilidade de ser A de pegar a caixa A e ser bolinha azul. Então, vou multiplicar meio por 40%, que dá 20%. Probabilidade de ser B e vermelha. Peguei a caixa B e vou pegar a vermelha. Deu 0,2 vezes 0,5, deu 10%. E a caixa B e azul, eu vou multiplicar 50% por 80%, deu 0,4, né? 40% aqui. De eu pegar a caixa B e azul. Então não sei se vocês percebem, mas os dois eventos estão conectados, né? Porque você tem duas caixas, né? E aí, se você somar todas as rotas, né, tem que dar 1, né, ali nessas somas das probabilidades. E aí ele fez o cálculo, ó. Deu 1, beleza, tá correto. Então, vamos seguir em frente aqui, ó. A nossa pergunta é, dado que a bola é vermelha, qual a probabilidade de vir da caixa A? Né? Então, probabilidade da caixa A ser vermelha, né? A dado B, que a gente fala, né? De ser A dado vermelho, é a intersecção com a vermelha dividido pela probabilidade da vermelha. Então, a gente vai fazer o numerador, né? É a rota 1, né? Ó. Então, é eu ter meio vezes 0,6, que deu 0,30,
Eu já calculei aqui, ó. Certo? O denominador é a probabilidade total do que sabemos que aconteceu, de ser vermelha, né? Então, olhando para a árvore, tem duas maneiras de ser vermelha, ó. A caixa A e vermelha, 0,6, ou a caixa B e vermelha, 0,2, né? Então, total de tirar a bola vermelha, você vai somar os dois ramos, não? 0,5 vezes 0,6, que dá 0,3, ou 0,5 vezes 0,2, que dá 0,10. Então a probabilidade de ser vermelha é 40%. Eu vou dividir um evento pelo outro. Não, 0,30 dividido por 0,4 é de 75%. Então, né, nesse caso aqui de ser condicional, deu das duas caixas, escolher a caixa A e ainda vir bolinha vermelha, né? Então, a árvore da probabilidade vai organizar, né? A gente vê os universos, né? E depois focar naqueles que importam, né? Então, é um exemplo aqui da aplicação do teorema de Bayes, né? Que é resolvido por árvore de probabilidade, certo? Aí, ele pegou um exemplo aqui da aula, um exemplo mais do algoritmo, né? Ele vai pegar a probabilidade depois, a posterior, né? Probabilidade antes de verificar, dividido pela propriedade, vezes a propriedade condicional da verossimilhança, dividido pela probabilidade a priori de novo, antes, né? Então, um número de exemplos que o conjunto de parâmetros x foi observado juntamente com a classe y sobre o número total de exemplos, né? E o P de yi é o número de exemplos em que ocorre a classe yi, número total de exemplos. Então aqui ele coloca aqui, na verdade, um pouquinho mais difícil da caixa A e B, né? Você tem o tempo, a temperatura, a umidade e o vento, né? Então aqui, ó, dia 1, tá ensolarado, quente, a umidade é alta, o vento é fraco. Vou jogar? Não. Dia 2, tá ensolarado, tá quente, a umidade tá alta, o vento forte. Vou jogar? Não. Tá chuvoso, temperatura é média, umidade alta, o vento é fraco. Vou jogar? Sim. Então aqui ele vai juntando, tá vendo? Vários fatores para tomar a decisão se vai jogar ou não. E aí, matematicamente, né, isso equivale a dizer que a probabilidade condicional, né, P de x dado y, né, pode ser decomposta num produtório. Isso aqui é produtório. Somatório é soma. Produtório eu vou multiplicar um pelo outro, né, de probabilidades condicionais. Em cada atributo dada a classe y. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, né, os produtos entre um e o outro. Aqui ele não colocou as probabilidades, né, do tempo, da temperatura, da umidade e do vento, mas eu iria multiplicar um pelo outro, e aí para eu chegar na conclusão se eu vou jogar ou não, né? Então aqui, ó, só relembrando algumas coisas, né, que a função logaritma ela tem essa propriedade, né? O log de A de B vezes C é a somatória dos dois log na mesma base. Então o log ele tem essa propriedade de transformar produto em soma, o que facilita suas contas, né? Então, como a função logarítmica é monótona, né, é comum que o lugar da expressão acima você use um logaritmo. Assim o produtório é convertido em somatório, né? E o logaritmo de produto é a soma dos logaritmos, como eu acabei de mostrar aqui na propriedade, né? O logaritmo da base 3 de 27 vezes 9 é a mesma coisa que eu somar o log da base 3 de 27, só lembrando que para eu chegar em 27 que número que é elevado a 3 dá 27, né? Sempre assim, ó. O A eu elevo ao que vai dar do outro lado, ó. A elevado a 0 dá 1, né? Então o log de 1 no caso aqui o log de 1 é 0, né? Então a mesma coisa aqui. Que número que eu elevo a 27, né, a 3 que dá 27? Seria o próprio 3, né?
E o 9 seria 2. Então 3 mais 2, 5. Né? 3 elevado ao quadrado dá 2. Então 3 ao quadrado vai dar 9, que é esse aqui. Então é 2. Log de 9 na base 3. E log de 27 na base 3 é 3. 3 mais 2, 5. Tá? É a propriedade, então, eu transformei o produto de 27 vezes 9 em soma dos logs. Né? É mais ou menos o que ele faz aqui com o produtório. Né? Esse produtório ele muda para somatório. Tá? Então, esse é o algoritmo Naive-Bayes, né? Que fala das probabilidades, né? De A dado B. Né? Então, aqui até ele soma várias, né? Tempo, temperatura, umidade e vento, né? Várias coisas que vão ocorrendo. Eu vou, na verdade, ao invés de fazer o produto entre uma e outra, eu somo através do log e aí vou falar se vou jogar ou não, né? Bom, o funcionamento então, ó, do máximo a posteriori, né, máximo depois, do Naive-Bayes é a etapa de treinamento, que você vai calcular as propriedades a princípio, né, de cada classe, contagem de frequência, vai calcular verossimilhanças para cada valor de atributo em cada classe. Depois você vai fazer inferência, aí treinamento que eu treino o meu algoritmo, depois eu vou testar essa inferência, né? Então, para um novo objeto, você vai calcular a probabilidade posterior de cada classe possível, utilizando os valores pré-calculados. O objeto é classificado na classe que apresentar maior probabilidade posterior, né? E você vai otimizar, né? É comum ser logaritmos para transformar os produtórios em somatórios, o que é computacionalmente, não só computacionalmente, como também na mão, né? Mais eficiente do que eu ficar fazendo o cálculo aqui. Por exemplo, se eu fizesse 27 vezes 9, eu teria que fazer 27 vezes 9, fazer esse cálculo e procurar numa tabela lá de logaritmo, né? Para tentar achar esse valor. Sendo que na soma a gente fez muito mais rápido. Aqui eu já fiz, ó. Como tem essa propriedade de produto por soma, né, no log, você faz a conta mais rápida, eficiente, né? O tratamento de atributos, então, você vai fazer qualitativos são discretos, né? As probabilidades vai ser contado por contagem de frequência. Então, só relembrando, né? A frequência que o tempo fica ensolarado, né? Sei lá, 60 dias no ano, não sei, tô chutando, né? Então, isso é a frequência desse cara acontecer, né? E os quantitativos, né? Então, são duas abordagens. Você vai discretizar, que é converter os valores contínuos em faixas e intervalos. Não sei se dá para lembrar lá na estatística, mas a gente podia falar que é de 1 a 5, né? Eu faço um intervalo. Ou você vai assumir uma distribuição, né? Supor que os valores seguem uma distribuição de probabilidade, né? Normal ou gaussiana, que a gente lembra do Gauss é aquela curva, né? Que a gente tinha, né? Tinha também a curva normal lá na estatística. Acabei esquecendo de pôr aqui nos slides, mas você vai pegar os valores estão distribuídos naquela curva, né? Para fazer, né? Ou você faz a discretização, você assume uma distribuição, né? Para você daí classificar seus dados aqui. Bom, quais são as vantagens então desse cara aqui, né? Ó, eu vou até deixar um exemplo que ele colocou no final aí para a gente ver. Ó. Ele é robusto a ruídos e atributos irrelevantes, né? Eficiente, pois as probabilidades são calculadas em uma única passagem pelos dados, e apresenta bom desempenho em muitos casos práticos, apesar de sua suposição simplista. Desvantagens: é sensível a atributos redundantes, né, que fica se repetindo, pois suposição de dependência lhes confere um peso maior na decisão, né? E os valores de probabilidades calculados frequentemente não são realistas, mas o ranqueamento que eles fornecem costuma ser concreto, tá? Não é muito realista, porque você não está fazendo exatamente, né, o cálculo, né? E melhorias e variações: as redes bayesianas relaxam a suposição de independência total, né? Permitindo a modelagem de dependências condicionais entre os atributos para obter um equilíbrio entre complexidade e precisão. Então, dá para fazer a dependência, igual a gente falou da caixa também, né? Ele pode fazer ou não, né? De acordo com o aspecto que você estiver trabalhando ainda. Bom,
Aqui então, ó, um exemplo, né, ó, ele fez aqui vários dias, né, ó, então aqui ele vai ficar vendo, tá vendo, ó, nublado, qual a frequência que tá o nublado, ó? 1, 2, 3, 4 dias nublado, né, qual a frequência de jogar a priori, ó? Antes, qual a frequência de que eu vou jogar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 em 14 dias. Ó. Então, essa seria a frequência anteriormente, né? E de não jogar? 5 em 14, né? E aí ele vai fazer as condicionais, ó, por semelhanças, né? Ó. Se tiver ensolarado e eu jogar, né? Quanto dá chance de 0,22, 22%. Ensolarado e não jogar, de acordo com o tempo, de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade e de acordo com o vento. Então, eu fazendo todos esses caras juntos aqui, né, você vai chegar na conclusão se eu jogo ou não, né. Eu nem fiz esse cálculo aqui na mão, acho que também nem vi ele fazendo lá durante os slides, né, mas basicamente isso, né, o Navidays, né, para vocês entenderem que você vai juntando essas probabilidades, né? Fazendo por produtório, no caso o produtório vira somatório, que ele usa o log, né? Por ser uma função contínua, né? Monótona, né? No caso. E a função logarítmica, ele passa para logaritmo que ela é monótona. Por quê? Ele vê aqui que o produto acaba gerando uma curva, né? Que ela não quebra, né? Então a função ela é contínua, né? Ou ela é crescente ou decrescente, né? E no logaritmo na exponencial acontece isso, né? Então normalmente ela não tem uma quebra ali no meio da função, né? Ela tem uma curva que vai embora, né? Isso quer dizer que ela é monotônica, né? Que ele fala é monótona, né? No caso, né? Então por isso que ele fez essa parte de logaritmo e o exemplo. Galera, eu acho que era isso para semana 5, na semana 4, né? A gente se vê na semana 5 e valeu.